Então eu quero convidar você ao texto de Eclesiastes, capítulo 1, e quero conversar algumas coisas aqui, mesmo que seja voando, tá bom? Não repara não que eu vou correr, para não se estendermos muito, ao mesmo tempo também pedindo a Deus que nos dê a graça de entendermos a palavra dele. Livro do Eclesiástico, capítulo 1, eu vou ler vários textos desse livro. E a minha conversa hoje é sobre o que mais importa, e eu aproveito também, Samuca e Maria, para fazer essa pergunta em especial a vocês: o que é mais importante na vida? O que a vida tem de mais importante? Eu fiquei pensando como é que eu defini os meus objetivos na vida. E a pergunta que eu faço a você: como é que você definiu os seus objetivos na vida? É provável que quando você era jovenzinho, ainda um pré-adolescente ou adolescente, alguém ou alguma coisa chamou a sua atenção e você falou assim: quero ser igual fulano, eu quero ter o que o tio tem, eu quero fazer o que o tio faz ou o que a tia faz. Parece que a maioria de nós ganha em algum momento da vida um espelho de alguém, né? A gente olha para a vida de alguém e ganha um modelo que a gente quer seguir. Essa resposta, quais são os nossos objetivos, ela é vital para a gente poder tomar um rumo na vida e não perceber que depois de tanto tempo a gente buscou uma coisa e no final dessa busca a gente chegou e percebeu assim: puxa, chegamos no nada. Eu corri atrás do vento. Woody Allen diz que tem duas coisas ruins na vida. Uma delas é você desejar muito uma coisa, a outra é você alcançar essa coisa e não saber por que é que você chegou naquele lugar que você queria e aí também não resolveu coisa alguma. Nós caímos nessa armadilha frequentemente de buscar satisfação num tanto de coisas porque nós temos muitas ofertas de satisfação e felicidade na nossa vida, não é? A mídia se encarrega de dizer para nós: tenha isso, você será feliz, faça isso, você será feliz. E a gente fica procurando aí, bom, afinal de contas, no que eu envolvo a minha vida para mim conseguir um pouco de satisfação nessa vida debaixo do céu, debaixo do mundo, debaixo da vida que Deus deu. Eu quero fazer a você algumas perguntinhas de 1 a 10, eu quero que você se avalie aí rapidamente. Primeiro, quão satisfeito você está com o seu trabalho? De 1 a 10. 1, sendo nada satisfeito, e 10, sendo muito satisfeito. Se é que você tem um trabalho, também tem essa, né? Pastor, se eu tivesse um trabalho, eu já estaria muito satisfeito, né? Mas ok, pula essa parte e vamos seguir. 2, quão satisfeito você está com o seu casamento? Ou com a sua vida de solteiro? De 0 a 10, dá uma nota. Não olha para tua mulher ou para teu marido, não cutuca aí, porque senão depois chega em casa o bicho pega, né? Mas enfim, está dando a nota já, né? Terceira pergunta: quão satisfeito você está com a sua casa, com o seu carro, com o seu celular, com as suas roupas, com o seu computador, enfim, com os seus bens? De 0 a 10, quão satisfeito você está com eles? Quarta pergunta: quão satisfeito você está com as suas condições gerais de vida? De 0 a 10, você está bem, está feliz, está contente, está 5, está 8, está 2? E por último, a pergunta mais difícil: quão satisfeito você deveria estar com a sua vida? Porque tem essa coisa também, você está super insatisfeito, até a hora que você vai visitar alguém no hospital, até a hora que você encontra um mendigo na rua, até a hora que você vê alguém passando frio, não é? E aí você fala assim: meu Deus do céu, onde que eu estava com a minha cabeça que eu deveria estar muito mais satisfeito do que eu estou com a vida que Deus me deu? Precisamos ter certeza de que a gente não está fazendo escolhas na vida que não importam. A gente precisa escolher as coisas que mais importam, porque senão nós vamos correr o risco de correr atrás do vento. Nas Escrituras, nós encontramos a história de um homem que foi muito privilegiado. Poucas pessoas como ele tiveram a condição de encontrar satisfação na vida, ou de tentar encontrar satisfação na vida em qualquer lugar. O nome dele é Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu, é considerado. Ele tinha tudo o que queria, e tudo que alguém podia desejar na vida, Salomão tinha, ou Salomão podia ter, se ele quisesse. Com a sua fortuna e a sua situação, o seu status social, ele podia satisfazer qualquer um dos seus desejos. Imagina uma coisa qualquer que você queira ter. Sabe aquele filme que você assiste, e aí o mocinho da história pega um barco, um iate, e sai navegando, enfim. Se Salomão desejasse ter, ele tinha.
né? Um avião, o que ele quisesse ter, ele tinha. Uma casa dos seus sonhos. Aliás, ele foi o construtor da casa, da primeira chamada Casa de Deus, o maior templo que existiu, né? Não tem nada a ver aí com o Braz. Enfim, seguindo. Então, o Salomão era esse cara, só que ele chegou no final da vida e falou assim, meu Deus do céu, parece que tudo é correr atrás do vento, parece que a vida não faz sentido nenhum. E é isso que eu quero falar. Veja aí Eclesiastes capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz assim, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? O que o homem ganha com o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Eu não sei você, mas tem dias que ultimamente eu acho que eu estou deprimido. Eu não sei se é efeito dos medicamentos, mas hoje pela manhã, por exemplo, eu tomava um café. Eu não sei se você gosta de tomar café de manhã. Às vezes eu pulo da cama mais cedo só para tomar o café, sabe? Tipo assim, chegou a hora do café. Aquela coisa de criança, né? E tomando meu cafezinho, uma excelente companhia, como todos os dias, eu, subindo a xícara, pensei assim, que pena que nós vamos morrer um dia, né, meu bem? Tipo assim, sabe? O clima já... Como assim? Não, uma pena, pessoal. Vai chegar um dia que você não vai ter nem vontade de tomar café mais. Que pena que a vida vai acabar, não era para ser assim, não é? Pois é, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, toda essa beleza vai se decompor. É zoeira, pessoal. É zoeira. Toda essa magreza vai se descompor. Mas esse homem tinha tudo e olhou e falou assim, o que eu faço? Porque não faz sentido nenhum. Essa vida não faz sentido. Que visão mais depressiva, né, pessoal? Não é bom chamar o Salomão para sua festa de aniversário, não, que ele vai chegar lá e vai estragar o ambiente. Mas ele fala de várias fontes de satisfação, e eu quero citar essas fontes para você. Veja aí, ele fala sobre saúde e longevidade, no capítulo 1 ainda, no verso 4 e o verso 11. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, eu vejo pessoas vindo, pessoas indo, mas a terra fica. Ou seja, o seu jardim vai durar e você vai morrer, tudo bem? O seu jardim vai durar e você vazou. Veja o verso 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Ainda que você viva muito, ainda que você tenha muita saúde e longevidade, tu morre e ninguém mais se lembra de você. Tudo bem? Isso é um negócio estranho, né? A nossa cultura brasileira tal não valoriza muito os mortos, né? Ao contrário das culturas orientais, que cultivam a lembrança e tudo mais, nós não. Para pensar, por exemplo, quantas vezes você foi visitar a tua avó no cemitério? Até porque você já nem acredita que tua avó está mais lá, você já nem lembra da tua avó, não é assim? A gente não tem essa cultura. O que ele está dizendo é o seguinte, por mais que você viva e viva bem, vai chegar uma hora que ninguém vai lembrar de você, amigão. Você vai ser só passado. A segunda coisa que ele pensou foi com respeito à educação e ao conhecimento. Veja o verso 13, e depois o verso 16 e o verso 17. Ele falou assim, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus deu aos homens. Agora o verso 16. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os governadores de Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Não é verdade? Sabe quem é feliz nesse mundo? Os alienados do bolso alguma coisa. Porque eles estão felizes, pessoal. Eles não estão pensando em nada. Presta atenção. Quanto mais alienado tu for da vida, mais feliz tu vai ser. Deu para entender? E quanto mais você entender a vida, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais visão você tiver sobre a vida vai se tornar mais um fardo para você. É isso que ele está falando.
Eu busquei conhecimento achando que depois que eu me tornasse muito sábio, a vida se tornaria mais fácil. Não, ao contrário, quanto mais sabedoria, mais dificuldade você encontra. Correr atrás do vento. Terceiro, agora aqui já fica mais carnal, a gente já consegue entender melhor isso, né? Capítulo 2, versículo 2 e 3. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Não sei quem aqui mora no bairro, né? Mas a gente tem aqui o Lollapalooza aqui uma vez por ano. Não sei se vocês sabem. E o nosso bairro para rir e se alegrar. E se o Salomão tivesse lá, diria assim, pessoal, isso aqui não faz sentido nenhum. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus nos poucos dias da vida humana. Ele está dizendo o seguinte, eu fui para as festas, eu tive um prazer enorme, sem perder a inteligência, tudo bem? Não é uma coisa assim, desvairada, não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu tenho consciência de que a vida é boa, eu quero explorar os prazeres da vida, sem perder a lucidez. E eu percebi que esses prazeres também não satisfazem a minha alma. Caramba, o Salomão está deixando, está nos deprimindo, não é, meu pessoal? A quarta coisa, o quarto caminho que o Salomão diz que é um correr atrás do vento, é o trabalho e as realizações. Agora vem aí para você, essa aqui é para você que adora trabalhar, que não perde um dia de serviço, que o meu nome é trabalho. Capítulo 2, os versos 4 a 6. Lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvores frutíferas, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive também bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém não tiveram. Ajuntei tesouros para mim, prata, ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Esse verso 8 aqui, eu vou falar dele daqui a pouquinho, vamos parar um pouquinho aí antes do verso 8. Esse aí é proibido para menores, mas é importante para os menores também. Ele está dizendo assim, olha, quem de nós não pensa que na vida, o grande sentido da vida é trabalhar? Mas eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. E a gente se lança em projetos profissionais achando que se eu tiver a empresa tal, se eu tiver o cargo tal, o salário tal, então eu vou encontrar o grande lance da vida, o grande barato da vida, e então eu vou ser feliz, eu vou me sentir realizado. O Salomão está dizendo assim, pessoal, não adianta. Eu comprei boi, vendi boi, já tive de tudo, tive lago. Essa linguagem é do tempo dele, né, pessoal? Se fosse hoje em dia, é tipo Eike Batista, né? Eu já tive mineradora, petrolífera, eu já tive, enfim, eu tive usina, eu já fiz de tudo, eu tive muita grana, morei no Morumbi, morei não sei aonde, Alphaville, eu já tive, enfim, e eu percebi que esse negócio não deu em nada também. No final, o meu trabalho não disse quem eu era e não supriu o vazio que eu tinha dentro de mim. Isso é bem comum acontecer, não é? O quinto caminho que ele fala que ele pegou e não encontrou também resposta foi a riqueza. O verso 17 ao verso 23 do capítulo 2. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, eu trabalhei, meu filho que não fez nada vai pegar tudo que eu tenho. E não é assim? Eu vejo pessoas, não, eu não posso gastar, porque meus filhos vão pensar que eu estou com muito dinheiro. Tá, tudo bem. Então não gasta não, guarde para eles, porque quando tu morrer, vai ser tudo deles. Não é melhor você aproveitar o dinheiro que você tem agora, inclusive junto com eles, do que guardar, esconder? Não, mas não pode saber de quanto que eu tenho de dinheiro, não. Vocês vão gastar todo o meu dinheiro. Eles vão gastar do mesmo jeito, pessoal. Tu vai morrer, vai deixar para eles. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí o sexto caminho é as delícias dos homens. As mulheres que me perdoem, mas eu preciso ser um pouco
carnal aqui, no bom sentido, né? Se é que existe carnal no bom sentido. 2:8. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis. Servi-me de cantores e cantoras. Está vendo, Samuca? Tu estava contratado lá. Contratei o Samuca Moretti para minha festa de aniversário. Com a minha segunda, terceira, quarta mulher. Reservei um harém. Os irmãos sabem que os islâmicos se matam por causa de mulher, não sabe? Porque a promessa é o seguinte: se tu se matar, tu vai chegar no paraíso e vai ter 22 mulheres te esperando, maluco. E o cara é capaz de, se explodir. Alguém duvida do poder que isso tem? As mulheres sabem do poder que isso tem, né? Ou não? Preciso explicar? Não vou explicar isso. E por último, ele diz a fama, ele fala da fama, 2:9. Tornei-me mais famoso e poderoso de todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Eu fui muito famoso. E eu fico pensando como que a nossa cultura, saturada pela mídia, pode sugerir aos teus ouvidos assim: olha, seja famoso. A fama vai construir, vai te dar satisfação. E a gente fica correndo atrás de likes, de seguidores, e fica construindo, né? Nossa, eu estou ficando famoso. Porque parece que essa fama instantânea aí, né? Os youtubers, enfim, parece que esse é um caminho, uma possibilidade de fama instantânea. Você é um anônimo, de repente você tem 5.000 seguidores. E um clique seu chega para 5.000 pessoas. E você acha que isso é uma coisa muito legal. E só 3, de fato, leram o que você falou. Mas você acha que não. A pergunta a se fazer agora é: o que resta então? Salomão resume a tentativa dele de preencher o vazio da sua vida da seguinte forma: eu cheguei ao topo do mundo e não encontrei satisfação nenhuma. E aqui o alerta que soa para nós é: cuidado para você não vincular os seus sonhos, os seus desejos a uma coisa assim etérea, uma coisa que não tem densidade, uma coisa que se evapora de repente. E ele está chamando isso de correr atrás do vento. A pergunta que devemos fazer é: estou investindo a minha vida na direção de um objetivo importante desde agora? Eu acho que nós temos a opção de aprendermos com Salomão, com os erros dele, e corrigirmos a nossa rota. Eu confesso a você que, como pastor, eu desejei ser famoso. Assim, é duro dizer isso, mas no começo eu achava que o ministério era a grande coisa, né? Porque pensa você, ter um palquinho todo domingo para você ser visto e reconhecido, né? E as pessoas sentam e ficam olhando para você, e algumas fazem elogios maravilhosos. Isso é um jogo de encantamento. E no fundo, o que eu queria mesmo era em nome de Deus, mas eu queria minha cota de glória também, sabe assim? Parece que a gente tem isso conosco. Parece que no fundo a gente quer alguma coisa que nos traga ou sexo, saúde, ou educação, conhecimento, prazer, trabalho, cultura, riqueza, fama. Algum dos 7 pecados sempre nos pegam no final das contas. E se nós formos bem honestos, a gente vai perceber isso. A gente pode aprender com o Salomão qual foi o caminho e com os erros dele. Agora, nós temos uma resposta cristã ao sentido da vida. E essa resposta ao sentido da vida é o Evangelho de Jesus Cristo. A resposta de Deus ao realinhamento da nossa vida, a maneira como nós podemos construir a nossa vida e encontrar satisfação nela, é o Evangelho de Jesus. Não entenda isso como se eu estivesse dizendo assim: a resposta de Deus para a sua vida é a vida religiosa. Não estou falando de religião. A resposta de Deus para a sua vida é que você não ligue para mais nada disso, vire um monge ou uma monja, e então Deus vai ajudar você, e nada disso é importante, saúde não é importante, longevidade não é importante, educação não é importante, conhecimento não é importante,
prazer não é importante, trabalho não é, está entendendo? Não estou dizendo nada disso. Essas coisas são importantes, mas elas precisam ter os seus lugares, elas não podem ganhar o seu coração em primeiro lugar. Então a resposta de Deus para lidarmos com essas motivações da nossa alma, com essas coisas que nós queremos que preencham o nosso vazio, é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo, a primeira palavra que a gente deve considerar é a palavra salvação. Na boca de Jesus, quando a gente começa a entender que essas coisas não podem suprir a nossa vida, e a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus diria assim, coloque o que é primeiro em primeiro lugar, e as demais coisas vão encontrar o seu devido lugar. Coloque o que é primeiro em primeiro lugar, e Deus se encarrega de ensinar você a lidar com as demais coisas da sua vida. É isso que é mais importante. Não se trata de nós negarmos a importância, não se trata de nós negarmos o prazer dessas coisas. Quem de nós não gosta de uma festa? Aliás, Eclesiastes 9 vai dizer assim, faça uma festa mesmo com a mulher que você ama, põe uma boa roupa, um bom perfume, beba um bom vinho, você vai se alegrar, vai ser bacana, tal e tal. Porque nessa vida aqui é isso mesmo. Então a gente não pode negar essas coisas. Mas a gente precisa lembrar que antes dessas coisas precisa vir o reino de Deus e a sua justiça. A palavra salvação explica um pouco disso e é com ela que eu quero já caminhar para o final. Salvação é o ponto de partida do Evangelho. A salvação acontece quando nós nos encontramos pessoalmente com Cristo. Isso é uma coisa mística. Os nossos olhos de repente se abrem para a imensidão e a suficiência do amor de Deus por nós, e também, ao mesmo tempo, diante desse grande amor de Deus por nós, os nossos olhos se abrem para as nossas próprias mazelas e pecados. Nós nos vemos pobres, sujos, feios, mesquinhos, egoístas, arrogantes, e a gente olha para a gente e se odeia, se tem uma repulsa por si mesmo, mas ao mesmo tempo a gente olha para Deus, o amor de Deus expresso em Cristo Jesus, e esse encontro diz que Deus nos ama mais do que nós mesmos, e aí a gente resolve viver para Ele, para a glória dEle, a gente resolve se entregar ao amor dEle, e é esse amor que ressignifica a nossa história, a nossa vida. Salvação é isso. Eu quero ler para você rapidamente a história do maior corrupto, um fiscal da Receita Federal do seu tempo, e ele era conhecido por todos como o maior corrupto. Não dá nem para nominar quem é o nosso maior corrupto, que a gente não descobriu ainda, mas tem bastante gente aí que eu poderia dar um nome aqui, mas deixar para lá. Eu vou contar a história desse corrupto aqui em 3 versículos. Mas o corrupto levantou-se e disse a Jesus, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, isso aqui tipo delação premiada, sabe assim? Ele fez uma delação com Jesus. Se eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí sabe o que Jesus responde para esse corrupto? Hoje houve salvação nessa casa, porque um corrupto deixou de ser corrupto. Ou seja, salvação se aplica àquilo que o coração dele estava apegado. Para um jovem rico eram as riquezas, para esse corrupto era o dinheiro. Para uma outra mulher era o amor de um homem, para a mulher samaritana era o amor de um homem, ela já estava no 6º homem e não tinha ainda preenchido o vazio. Minha filha, tu nunca vai preencher seu vazio com um homem, porque esse vazio que você sente, o sexo, o afeto, não pode preencher. O vazio que todo homem sente só pode ser preenchido. Alguém já disse que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós. Houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, ele também teve fé, ele também creu como Abraão creu. Pois o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Salvação é ser encontrado. Salvação é sair da escuridão, é sair
das trevas, é estar perdido, não saber o que fazer da vida, e de repente Deus então aparece para você na pessoa de Jesus, e talvez seja esse o teu momento de salvação, e Jesus fala com você, e seu coração se aquece, os seus olhos se abrem, você vê as suas bobagens, as suas maldades, você vê as suas limitações, o seu orgulho, você se prostra e diz: Deus, eu não posso, eu não tenho dignidade nenhuma, eu sou um corrupto, eu sou um devasso, eu sou um egoísta, eu sou um prepotente. E aí Deus diz assim: não, mas eu amo você e eu paguei o preço do seu pecado. E você pode recomeçar a sua vida. A salvação nos dá um senso de dignidade que vem de fora para dentro e não mais pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Por quê? Por que a salvação faz isso? Na vida a gente sempre busca a fonte de prazer, não é mesmo? Para satisfazer a nossa fome. Essas fontes, como eu já disse, são importantes, mas de maneira nenhuma elas possuem o poder de nos dar uma satisfação plena. O homem mais sábio do mundo percebeu que priorizar qualquer uma dessas fontes significava correr atrás do vento. Eu fiquei me lembrando, quando eu era menino, eu adorava soltar pipa. Quem já soltou pipa aqui? Quem já correu atrás de pipa? Já correu atrás? Isso é brincadeira de criança, né? Aí a pipa, o boiadão, a gente chamava assim: ô boiadão! Não é assim, pessoal? Ô boiadão! Quando a gente viu o boiadão, lá se vai atrás do boiadão. Mandadão, boiadão, né? Estava boiando, mandado, né? É isso aí. E a gente ficava tentando imaginar onde ele ia cair. Aí tu pensava que ele ia cair na avenida tal, ele caía 5, 6 avenidas, porque o vento soprava e mudava todo o rumo da história. E aí tu desistia do boiadão, falava: já foi, não dá para mim. É assim, você corre atrás de um objetivo que você pensa que vai poder mensurar, vai poder pegar, e quando você vê, o boiadão foi embora e deixou você na mão. Então, pelo que então? O livro de Eclesiastes responde essa pergunta, e eu acho que participar dos velórios que eu já participei na minha vida me ajuda a entender isso. Olha o que diz Eclesiastes 7:2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu fim ao seu coração. Ele está dizendo assim: quando alguém morre, fica fácil de saber se essa pessoa acertou o sentido da vida ou não. Quando alguém morre, o próprio funeral revela para nós se a vida de quem está ali sendo velado encontrou sentido ou não encontrou sentido. Quando a gente vê o fim da vida, a gente percebe: puxa, valeu a pena. Valeu a pena ter vivido assim. Eu quero viver assim como meu pai viveu, minha mãe viveu, meu tio viveu, como meu amigo viveu. Porque tem funerais que, a tirar pelas pessoas mais próximas, ninguém chora. Ninguém sente falta. Porque alguém que viveu em busca de algo para si, vai levar consigo agora a paga da sua busca egoísta. Eu, às vezes, agradeço a Deus por não ser um pároco católico, aquele que deixa o nome no cemitério, para que alguém ligue para ele para fazer um funeral. Porque eu não saberia o que dizer. O indivíduo morre, aí alguém pega o telefone e diz assim: ei, vem cá, olha, nossa mãe faleceu e tal. E aí ele chega no velório, não sabe o nome da pessoa, não sabe o que aconteceu, não sabe o valor que aquela vida tinha, e ele é obrigado a dizer coisas a respeito daquele momento que ele não faz nem ideia do que está acontecendo. O Salomão está dizendo assim: é melhor ir numa casa onde há morte, porque quando alguém morre, a gente começa a pensar no que de fato tem valor na vida, do que numa casa onde tem festa, onde ninguém está nem pensando no que é importante na vida. Nós só estamos ali para se divertir. Então é isso, é isso. Para Salomão, a conclusão é esta aqui. Eclesiastes 12, 13 e 14, eu concluo Salomão, concluo Jesus e concluo a mensagem. Salomão, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é essencial para qualquer homem. Pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido,
seja bom ou seja mal. O que é essencial para qualquer um de nós é temer a Deus. Não pense que o que você faz ficará ileso. Não pense que o que você faz ninguém está vendo. Teu pai pode não estar vendo, a receita pode não estar vendo, seus filhos podem não estar vendo, tua mulher pode não estar vendo, teu marido pode não estar vendo. Mas Deus está vendo tudo de bom, quanto o que você fez de ruim. E vai trazer você para uma conversa um dia. Ponto. O Salomão percebeu assim, o que é essencial mesmo é não se esquecer que temos que temer a Deus enquanto a gente vive. Deus é essencial. Se eu tenho mais cavalos, menos cavalos, isso não é importante. Se eu ia falar se eu tenho mais mulher ou menos mulher, isso não é importante, o contexto mudou, né? Mas se eu estou satisfeito, eu não estou tão satisfeito assim com o meu casamento, isso não é importante. O amor é uma jornada de construção e não uma jornada de realização. O amor é uma jornada onde eu me construo com o outro. Porque se eu entrar para o caminho do amor, para o caminho do casamento sem amor, eu fico começando a achar que o outro serve só para me servir. Que eu estou sempre certo e o outro tem sempre que me agradar. E isso não é um caminho de construção. Então, o Salomão falou assim, antes de qualquer outra coisa, do trabalho, das promoções, do sexo, do amor, da saúde, da academia, enfim, do celular, do carro zero, do cheirinho de carro zero, tão bom, né, irmãos? Antes de qualquer coisa, tema a Deus. Não se esqueça disso. Para Jesus, a conclusão é esta. O mais importante é isto. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que esses. Esse verso que Jesus reproduz aqui em Mateus, essas palavras que Jesus reproduz em Mateus, elas estão lá em Deuteronômio, e nós passamos 3 domingos nos reunindo aqui só pensando nessas palavras. Então, como é que eu vou traduzir 3 domingos de compreensão em um minuto de explicação? Não dá. Mas, só tentando fazer um milagrezinho de última hora, é o seguinte. Moisés estava diante da terra prometida, você deve ter ouvido falar da história do Êxodo, e durante esses últimos 40 anos, o povo fez tudo de errado que podia. E aí o Moisés olha para o povo e diz assim, pessoal, vocês fizeram tudo errado. E Deus foi fiel e deu tudo de bom para vocês. Então, parem de olhar para Deus como um cara vingativo, um Deus, uma divindade distante. Vocês podem amar a Deus. Porque Deus não mudou com vocês. É isso que Jesus está dizendo. O que é mais importante é você amar o Senhor, porque Ele é o centro de tudo. Ele é o centro do universo. Ame a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. A segunda coisa mais importante é ame o seu próximo como a si mesmo. E nós sabemos que Jesus também disse, ame o seu próximo como eu amei vocês. Nós sabemos que a forma como Jesus nos ama é o novo paradigma da maneira como devemos amar as outras pessoas, porque o nosso amor às vezes é muito limitado por nós mesmos. Sabe como eu traduzo isso? Amar a Deus e as pessoas antes de amar todas as outras fontes de satisfação é o caminho de Jesus para encontrarmos sentido e propósito na vida. Eu me lembro que eu fiz um casamento de cristãos não frequentadores de igreja, e eu usei o texto para terminar, né? O texto de Coríntios 13. E o apóstolo Paulo fala que, ainda que eu tivesse
todos os dons, falasse todas as línguas, tivesse todo o conhecimento do mundo. Se não tivesse amor, nada seria. E aí comecei aquela história bonita, né, que o Legião Urbana cantou, né? Ainda que eu falo. Aí o Paulo fala assim: porque quando eu era menino eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou homem eu faço as coisas de homem. Sabe o que eu acho que o que Salomão e Jesus estão nos dizendo? Amadureça. Porque construir um império não é coisa difícil. Conquistar muitas mulheres, desde que você tenha dinheiro, também não é coisa difícil. Manter o seu corpo saudável não é coisa difícil. Sabe o que é difícil nessa vida? Sabe o que é coisa de homem e de mulher nessa vida? É amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Isso sim é o jogo da vida. Amar seus filhos quando eles se tornam inamáveis, difíceis de amar. Amar seu cônjuge quando tudo em você diz que você não quer mais. Amar seu chefe quando só você sabe os nomes que você pronunciou na sua memória. Né? Bom dia. Bom dia. Amar seu pastor quando ele passa tanto do horário assim. Ou quando ele se esquece do seu aniversário, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então. O grande lance da vida é o amor. O grande lance da vida é o amor. Amém.